Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade aos nossos capítulos de Geografia do 9º ano. Temos como tema Sociedade e Globalização. Então, mediante esse processo todinho, agora nós vamos adentrar nas suas casas dessa forma, né? Porque nós não podemos estar juntos, mas em breve, em nome de Jesus, nós estaremos, né, bem juntinhos novamente. Mas, enquanto isso, nós iremos usar essa ferramenta da tecnologia, né? E aí nós estamos falando sobre sociedade e globalização. Eu trouxe essa imagem para vocês observarem, eu achei bem importante, né, essas mãos aí cuidando do nosso planeta que está inserido na questão da globalização. Então a globalização ela vem, né, proporcionando o aumento aí do fluxo de pessoas, de informações pelo mundo, que tem interferência direta na sociedade. Então a sociedade, a cultura, os diferentes lugares do planeta, podemos observar que a globalização ela está interagindo com a sociedade em todos os aspectos, seja eles, né, econômicos, questão do tipo de cultura, ela está sendo vivenciada. E essa circulação de pessoas, né, entre diferentes lugares do mundo é uma das características da globalização. Por isso que nós estamos falando de sociedade e globalização, nas páginas 382 e 383. Seguindo o nosso assunto, nós temos aqui o segundo tópico da nossa aula, sobre os diferentes efeitos da globalização na população mundial. Eu trouxe aqui as duas imagens correlacionadas com o nosso livro, nas páginas 384 e 385, que essa globalização, ela iniciou desde o processo da colonização, lá do século XV, dos meados do século XVI, e aí houve-se o quê? Esse processo da população mundial, houve todo esse manejo de desenvolvimento. Gente, globalização é o desenvolvimento de diferentes tipos de localidade. E aí nós observamos os meios, né, de comunicação, os meios de transportes, eles estão inseridos nesse contexto. Eu coloquei a cidade ali que você pode observar, né, o desenvolvimento da população. Então, nesse processo da população mundial, como nós sabemos que a internet hoje, os usuários de internet, foi feita essa pesquisa em 2016, como vocês estão observando tanto aí no slide como no livro de vocês, temos aí acompanhando o avanço da internet em vários países diferentes. Aí nós observamos os Estados Unidos, né? Temos a questão do Reino Unido, a Índia, o nosso país, o Brasil. Então, cada um desses respectivos países, eles tiveram que estar conectados a esse processo dessa evolução da internet. Então, o Brasil, para nós termos uma ideia, os usuários no nosso país é de 126 milhões, né, de pessoas que têm acesso a essa questão, à internet. Nos Estados Unidos, 245 milhões. Já no Reino Unido, 62 milhões e na Índia nós temos 391 milhões. Aí vem a Indonésia, 66 milhões e aí vai o percentual. No Brasil, em questão de porcentagem, é 61%, tá? Já na Indonésia são 25%, a Índia 30%, os Estados Unidos aí 76%, o Reino Unido ele vem, né, com 95%. Então isso quer dizer que o Reino Unido ele tem uma evolução aí bem grande aí nessa questão de usuários da internet. Isso foi uma pesquisa que foi feita em 2016 e nós já estamos bem
relacionado a esses gráficos aí do mapa, eles estão somente nos auxiliando, né? E aí você pode observar que ele está percebendo isso aí, uma população dos países aí com mais riscos, né? Que tem acesso facilitados aos benefícios dessa globalização. Então, para você ter uma ideia, né, que essa globalização hoje tem pessoas que têm baixa renda, não tem condição de muitas das vezes de ter um celular, de ter o acesso à internet. Então, ainda, infelizmente, ainda vem ocorrendo isso em pleno século XXI, né? Então, os gráficos aí no mapa, eles estão auxiliando a perceber que a população de países mais ricos, eles têm acesso. Então, os países mais ricos, eles têm acesso a essa questão da tecnologia. E mostrando no gráfico, só na legenda, você pode observar usuários de internet, que é essa parte rosa aí da legenda. E essa parte laranja está mostrando aí as porcentagens da população que utiliza, né, a internet. Então, para você ter uma ideia que cada um desses países, eles têm porcentagens diferenciadas. Muito bem. Outra questão que nós temos que falar nesse processo da sociedade e globalização é um termo do desemprego, um dos efeitos da globalização. Infelizmente, o desemprego hoje ainda vem sendo uma das mazelas, né? A pobreza ainda no mundo, a questão do desemprego. Quando se fala mazelas, são pobrezas, ou seja, os governantes têm que ter mais estratégias para dar oportunidade de emprego para a sua população futura, né? Então, muitos jovens, por exemplo, aqui no Brasil, terminam o ensino médio e muitas das vezes não tem, terminou até uma graduação e aí fica parado porque não tem oportunidades para trabalho. Então, isso é muito sério. Então, tem que haver uma estratégia para que esse desenvolvimento ele venha cada vez melhorar e esse desemprego ele venha amenizar a situação do povo, da população de um respectivo país. Então, nós temos aqui, gente, alguns processos desse desemprego. O primeiro é desemprego estrutural. Nós temos aí nas páginas 386 e 387. O desemprego estrutural é aquele que ele vem sendo causado por uma redução de despesas, ou seja, em favor do aumento da produtividade. Então, é uma organização que muitos governantes estão fazendo nesse processo dessa globalização. E aí dá-se o nome de desemprego estrutural, ou pode ser chamado também de crônico. E aí, esse aumento dessa produtividade, muitas pessoas, elas estão procurando, né, essas colocações de diferentes tipos de serviços para que eles não fiquem, né, sem experiência, ou seja, tem que ter uma formação. Hoje, se você não tiver experiência e formação, você vai ocorrer esse processo do desemprego estrutural. A informalidade a gente pode observar esses vendedores ambulantes, o aumento, né, dos subempregos. Então, esses camelôs que a gente sempre está vendo, são pessoas, né, que trabalham por conta própria, eles estão nessa questão do emprego informal, eles estão trabalhando por conta própria. Em terceiro vem o desemprego tecnológico, que ele é causado pelo uso cada vez mais frequente aí, né, dessas máquinas robóticas aí que estão ocupando no mercado de trabalho, aí estão deixando muitas pessoas, né, a mão de obra humana está ficando fora dessa questão. Então, o desemprego tecnológico ele ocorre dessa forma. Já a precarização do trabalho, ela se caracteriza-se pela degradação das condições de trabalho. Então, se o trabalhador ele não tiver aqui a sua valorização, ele não tiver carteira assinada, ele trabalhar num ambiente que ele não tem
respeito nenhum, como é que esse trabalhador ele vai ter melhores condições de vida para ele mesmo? E nós devemos dar graças a Deus que hoje está tudo diferente. Hoje o trabalhador, ele tem a sua carteira de trabalho assinada, ele tem direito a férias, ele tem direito ao auxílio doença, se caso ele estiver doente, ele tem que se ausentar, né, do trabalho. A mãe, quando a mulher fica grávida, ela tem um direito também de ficar, né, 6 meses, né, acompanhando o filho, e tem o auxílio que ela vai ficar recebendo todos os meses. Então são direitos, valorizações. Então nós estamos falando da precarização do trabalho, né, que são uma dessas características aí que dão condições de trabalho para que o trabalhador ele possa ser respeitado, ele possa ter direitos e deveres iguais. Muito bem. Na página 390 e 91, temos a dinâmica populacional e globalização. Eu trouxe aqui para vocês o gráfico, países com maior número de imigrantes. Então, esses imigrantes, eles tiveram a necessidade de sair dos seus países em busca de melhores condições de vida para si, porque eles queriam trabalhar. E aqui nós temos os Estados Unidos, né, a Alemanha, a Arábia Saudita, a Rússia e o Reino Unido. Então foram países aí que foi feita essa pesquisa em 2017, que esse processo, né, de imigração aí, ele ainda continua e até hoje não está diferente, né? Quantos brasileiros não saem daqui do nosso país e vão em busca de trabalho em outros países e assim sucessivamente? Então, esse processo aí dessa dinâmica populacional da globalização, então essa evolução, as pessoas querendo oportunidades de emprego, melhores condições de vida para si. Então, hoje, a globalização, para que ela aconteça, se você não tiver um grau de escolaridade, se você não tiver cursos, você não fica no mercado de trabalho. Então, você tem que ter essas produtividades para que você possa ter oportunidades melhores, condições para você viver, né, com sua família. E esse processo migratório, imigração, eles ocorreram, foi necessário a imigração para que houvesse esse desenvolvimento da população. Então, essa dinâmica populacional mundial, devido a essa globalização, ela ocorreu dessa forma, né? E aí nós temos na 390 que você pode observar os movimentos migratórios que ocorreram de 1830 a 1914, foram vários movimentos diversos em lugares diferentes que eles tiveram essa necessidade de sair do seu conforto para ir para outras localidades em busca dessa sobrevivência, né? Então, também o fluxo migratório, ele faz parte da globalização. Muito bem. Vamos aqui para o próximo passo, xenofobia, né? Eu coloquei ali xenofobia, um conceito que é um sentimento que ele vem caracterizado pela aversão a pessoas, crenças e modos de vida diferentes dos seus. Então, nesse processo da globalização, muitas pessoas vêm sofrendo isso. E aí eu coloquei alguns exemplos, migrações religiosas e migrações de refugiados. Tanto a migração de migrações religiosas como migrações de refugiados, elas devem ter um valor muito importante, que é o respeito. Nós não podemos sair por aí denegrindo a imagem de A ou B. A escolha que você faz da sua crença, da sua religião, tem que ser respeitada. Essas pessoas que migram, que são considerados refugiados, nós tivemos no ano passado os venezuelanos que vieram para o nosso país, né? Que em busca de quê? De emprego, porque o país deles estava passando ainda por uma crise que ainda está difícil, e eles tiveram que sair dos seus países, do seu respectivo país, em busca de melhores condições de vida. Então, essas pessoas a qual nós estamos aqui focando, têm o direito a ser respeitadas. E aí vem surgindo um processo muito triste no decorrer da sociedade, que é o quê? O preconceito. Então, infelizmente, o preconceito ele vem
aliado com a questão da xenofobia. É você respeitar as diferentes culturas de um povo, seja ele qual for. Não esqueçam disso. Não esqueçam desse fato. Muito bem. Sobre esses assuntos, o capítulo que nós trabalhamos hoje, ele inicia desde a página 382 e ele vai até a página 395. Muito bem. Temos atividades que vocês têm que responderem no próximo momento. A gente vai fazer essas correções com vocês. 388, 389 no livro. Por favor, respondam. Temos mais 2 páginas também, a 396 e a 397. Queridos alunos, eu peço encarecidamente que vocês respondam essas atividades, façam a leitura do capítulo, do que nós trabalhamos hoje, porque eu dividi o capítulo em 2 partes, eu sempre faço isso com vocês, vocês já têm esse conhecimento, vocês já sabem como eu trabalho com vocês, então não esqueçam desse detalhe. Desde já, fiquem em casa, se cuidem e que Deus nos abençoe.